Bom dia, na paz de Cristo Jesus. Estamos aqui para darmos sequência ao nosso estudo bíblico sobre a carta de Paulo aos Filipenses, a carta ou epístola da alegria de Paulo. Vimos no slide anterior que a Bíblia de Estudo Pentecostal ela nos traz 3 problemas em potencial que haviam ali na cidade de Filipos e que Paulo vai tratar, vai discorrer durante esta carta. Agora aqui nesse slide, observe que em meio a esses 3 problemas em potencial, temos os ensinos mais ricos de Paulo sobre esses assuntos. Então Paulo vai nos ensinar ricamente, de forma espiritual, sobre como vencer esses problemas. Lembremos que o primeiro problema é a questão do desânimo dos crentes em Filipos por causa da prisão prolongada do apóstolo Paulo. Aí então Paulo vai discorrer e vai dizer sobre alegria em meio a todas as circunstâncias da vida. Paulo vai dizer para os crentes filipenses: olha, eu realmente estou preso e como ser humano eu tenho aqui as minhas necessidades, mas eu estou bem espiritualmente, o meu coração, a minha mente, a minha alma, o meu espírito está bem, porque eu estou preso aqui por Cristo Jesus. E eu estou alegre em Cristo Jesus. E aí Paulo vai discorrer então sobre essa questão de ter alegria em meio a todas as circunstâncias da vida. Nós, como cristãos, como crentes em Cristo Jesus, não deixamos de sermos seres humanos. Nós não nos tornamos super-homens. Muito pelo contrário, a nossa humanidade ela é, em certo sentido, vivificada em Cristo Jesus. Então nós vamos ter as circunstâncias da vida. Nós vamos passar por momentos difíceis, circunstâncias de enfermidade, circunstâncias de fome, circunstâncias de luto, de percas. E nesse momento nós vamos ter a nossa reação, vamos ter o nosso momento de tristeza, mesmo o momento de preocupação diante daquela circunstância. Mas isso deve ser momentâneo na vida do cristão. No sentido geral, nós devemos ter a alegria cristã mesmo em meio a todas essas circunstâncias da vida. Devemos nos alegrar em Cristo, sabendo que há um futuro, há uma eternidade, há algo melhor para todos nós em Cristo Jesus no futuro. Então essa alegria em meio a todas as circunstâncias da vida. E nós vamos aprender ainda mais quando chegar nesses capítulos e versículos que Paulo fala sobre alegria. Nós vamos aprender a desenvolver a alegria espiritual, a alegria em Cristo, em meio a todas as circunstâncias da vida. Paulo, o segundo problema listado no slide anterior, era a questão da pequena discórdia que havia na igreja entre 2 mulheres, Evódia e Síntique. E Paulo então vai tratar esse assunto e vai falar da humildade e serviços cristãos. Em outras palavras, Paulo vai dizer que todo serviço cristão deve ser prestado com humildade. E é interessante observar que no capítulo 2, a partir do versículo 6, Paulo vai usar o exemplo do próprio Cristo Jesus como o exemplo maior de humildade, do Deus que se fez homem, já num ato de humildade, e viveu na face da terra em humildade. Assim,
Todo cristão deve prestar todo o serviço, seja na área secular, seja dentro da igreja, seja prestando serviços à comunidade ou à igreja em si, sempre com humildade. Não interessa a posição, o posto que nós estamos ocupando naquele momento, se é maior ou menor, sempre a humildade deve permear o nosso servir. Servir ao nosso próximo, servir a igreja, a comunidade, a sociedade, com humildade. E o terceiro problema era a questão dos mestres judaizantes e também dos crentes de mentalidade terrena. Aí, sobre isso, Paulo vai falar do valor incomensurável de conhecer a Cristo, o valor incalculável de conhecer a Cristo Jesus. Paulo já conhecia a Cristo Jesus. Os crentes filipenses também já conheciam a Cristo Jesus, já eram salvos em Cristo Jesus. Mas Paulo vai dizer, vai mostrar nessa carta que Cristo é tão glorioso, Cristo é tão grandioso, Cristo é Deus e por isso ainda há muito, mas muito mesmo, a mais para se conhecer desse Cristo Jesus. Na própria palavra de Deus, a Bíblia Sagrada que nos mostra o Cristo que nós devemos conhecer, já há muito ainda. Eu preciso aprender muito mais, você precisa. O apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta, ele já era convertido a Cristo há algum tempo, já tinha tido várias experiências com Cristo Jesus, experiências espirituais, experiências arrebatadoras. E ele, quando ele aceitou a Jesus, antes da sua conversão a Cristo, Paulo era um fariseu e era um mestre, ele era uma pessoa, um doutor na questão da lei de Moisés. Ele conhecia profundamente a lei de Moisés, o judaísmo. E além disso, Paulo, ele era Paulo de Tarso, nasceu em Tarso, na cidade de Tarso, e ali, essa cidade, na época em que Paulo nasceu, era uma cidade onde havia um centro cultural muito grande. A cultura era muito avançada nessa cidade. Havia, podemos dizer, usando a terminologia de hoje, havia faculdades, havia universidades, escolas avançadas naquele tempo, na cidade onde Paulo nasceu. Então, Paulo era um homem instruído, tanto no sentido secular, como no sentido espiritual, e também no sentido de conhecer a Cristo, ele já tinha um conhecimento. Mas no capítulo 3, e no decorrer de toda essa epístola, Paulo vai mostrar que ele precisava e queria e almejava e se esforçava para conhecer mais e mais desse Cristo Jesus. E da mesma forma, eu e você devemos conhecer mais e mais a Jesus Cristo. O apóstolo João, em uma das suas epístolas, ele vai dizer que um dia nós vamos conhecer o Senhor Jesus Cristo face a face e vamos ver como ele é. O apóstolo Paulo também, na carta aos Coríntios, do capítulo 13, quando discorre sobre o amor, no final ele também fala que um dia nós haveremos de conhecer tudo plenamente, em respeito a Deus, em respeito ao Espírito Santo, em respeito a Cristo Jesus. Mas, enquanto esse dia glorioso não chega, aqui em nossa vida, nós devemos, no nosso dia a dia, sempre procurarmos crescermos mais na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e que na próxima aula, no próximo slide, possamos aprender mais e crescer mais em Cristo Jesus.